Graça e paz, irmãos. Hoje eu vou abrir uma oração aqui para não perdermos tempo. Pai maravilhoso, estamos diante da Tua presença e oração, Senhor, agradecendo por mais essa quinta-feira, Senhor, onde iremos refletir, Senhor, sobre os textos, sobre os livros de 2 Samuel e 1 Reis, Senhor. Que o Senhor medie aqui essa reunião para que todos nós possamos ser abençoados, edificados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Desculpa o atraso, irmãos, acabei de chegar nesse lugar novo aqui, peguei um pouquinho de trânsito, mas vamos lá. Irmãos, vou começar hoje a nossa reflexão em 2 Samuel, vamos para o capítulo 19, versículos 5 e 6. Vou contextualizar rapidinho. Essa passagem é quando Davi, ele estava fugindo de Absalão, e na guerra entre os exércitos de Davi e de Absalão, Absalão veio a ser morto por Joabe, e Davi ciente de uma tristeza muito forte. Então tenham em vista este contexto para vocês entenderem a hora que eu vou ler aqui. E aí, o que aconteceu? Vou contextualizar mais um pouco. E aí Davi ficou tão triste por Absalão, que a vitória da batalha, Davi não estava valorizando os seus homens, que estavam batalhando por ele, que estavam derramando sangue por ele, e ele estava começando a entristecer os homens que venceram Absalão, porque parecia que Davi se importava mais com a vida de Absalão do que, o seu povo, do que a vida do seu próprio povo, do seu próprio exército. E aí Joabe veio confrontá-lo acerca disso. Aí diz assim no versículo 5: Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Então aqui, irmãos, vocês veem, às vezes, situações que podem acontecer nos nossos dias, onde às vezes nós valorizamos mais quem nós não deveríamos valorizar, e as pessoas que estão perto, que estão sempre ao nosso redor, sempre tentando nos confortar, nos abençoar, essas pessoas nós negligenciamos. Isso é muito comum, inclusive, em cargos ministeriais, aonde com os de fora a pessoa tem uma atenção maior, uma devoção maior, uma entrega maior, só que com os de casa acaba negligenciando, entristecendo. Aqui nesse contexto, embora Absalão fosse filho de Davi, no contexto Absalão era inimigo de Davi, estava procurando tirar-te a vida, e o povo e o exército era como se fosse a família de Davi e os seus íntimos. Então, essa passagem nos alerta a darmos muito valor para os nossos próximos, para as pessoas dos nossos relacionamentos íntimos, não negligenciarmos as pessoas mais próximas em detrimento das mais afastadas. Depois, nós vamos para o 23, já de 2 Samuel, onde nós vamos ter uma profecia messiânica e a gratidão de Davi por conta dessa profecia. Então, 2 Samuel 23, vamos aqui do 3 ao 5. Diz assim: Ó Deus, o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: Quem governa o povo com justiça, quem governa com temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Então aqui, mais uma vez, esse concerto eterno que o Senhor fez com Davi era a promessa que o Messias viria de sua linhagem. Depois, nós vamos para o capítulo 24, versículo 2, onde eu tenho uma pergunta para vocês. Então, para contextualizar essa pergunta, no capítulo 24, versículo 2, nós vamos ver que Davi, ele comete uma transgressão muito grave contra o Senhor, quando ele levanta o censo. Ele levanta um censo
E isso cai muito mal ao Senhor. O Senhor vê isso de uma forma muito mal. E a ira do Senhor se acende contra Davi. Aí eu vos pergunto, qual que foi o pecado de Davi ao ter levantado esse censo? Vou dar um tempinho aí para ver se alguém pode me responder. Quer água, amor? Não, eu sei. Eu sei. Você quer responder? Não. Eu quero tentar deixar alguém responder. Não, deixa. Então a Dessa vai se omitir. Vou dar mais uns 30 segundos. Se ninguém se propor a responder, eu mesmo respondo. Vamos ver se alguém desconfia porque o Senhor se irou com Davi no levantar do censo. Então ninguém. Então eu mesmo vou responder. Então aqui, irmãos, aconteceu o seguinte. Então Davi, desde o momento que ele era pastor de ovelhas, até o momento que ele foi levantado rei de Israel, e muito depois disso, o Senhor venceu todas as batalhas por Davi. Então a batalha com o urso, a batalha com o leão, a batalha com Golias, a sobrevivência, o êxito contra Saul, contra os filisteus, a paz que reinou em Israel, onde o Senhor deu a Davi todos os seus inimigos. Então Davi, ele testemunhou desde que era um pastor de ovelhas, que todas as suas vitórias nunca vieram pela sua própria força, ou pela força do seu exército, ou pela força das suas estratégias, dos seus cavalos, dos seus carros, mas que ele sempre derrotou os seus inimigos, prevaleceu sobre os seus inimigos por conta da mão forte do Senhor. E quando ele levantou esse censo, ele estava levantando esse censo para saber qual era o poder do seu exército, quantas pessoas ele teria à disposição para uma eventual guerra. E ali, ao fazer isso, ele estava declarando que ele não confiava mais tanto no Senhor quanto ele confiava em outrora. Porque se ele sabia que o Senhor era a fonte do seu poder, por que ele investigaria o poder do seu exército, o número de pessoas do povo de Israel? Então por isso que o Senhor se entristeceu, porque depois de todos esses anos do Senhor lhe dando vitória, Davi se atreveu a pedir um censo e tentar confiar mais na força dos homens, dos seus cavalos, do seu exército, do que no Senhor. Aí o Senhor lhe pede uma punição, e Davi, inteligente, pede para cair na mão do Senhor e não na mão do homem, porque o Senhor é misericordioso e poderia o livrar mais cedo da calamidade do que o homem, que é mau por natureza. Então essa é a lição que fica aqui, lição que fica nessa parte, é que nós devemos sempre ter em memória que todas as vitórias que nós temos nas nossas vidas é permissão e vontade do Senhor nas nossas vidas, e que em algum momento da nossa vida nós não batemos no peito e falamos: Senhor, a partir de agora será pela minha força, não pela sua. Então que nós tenhamos esse histórico de vitórias que o Senhor nos deu e não nós mesmos, para que nós não cheguemos a pecar no presente, confiando nos nossos braços e tirando o Senhor como centro de nossa força e de nossas conquistas e vitórias. E aqui nós finalizamos 2 Samuel e vamos para 1 Reis. 1 Reis, vamos começar aqui no capítulo 1. Eu vou fazer um resumo rápido, mas em 1 Reis já começou um jogo de poder. Então Davi ele já estava muito velho, ele já estava começando a ficar incapaz em administrar o reino, e nisso os sucessores começaram a aparecer, os seus filhos, e Adonias se destacou. Adonias, que era irmão de Absalão, filha da mesma mãe de Absalão, ele decidiu reivindicar o reino para si. Só que Davi havia feito uma promessa para Batseba de que Salomão seria o próximo a herdar o reino. E Adonias tentou dar esse golpe de estado, junto com Abiatar e com Joabe. E Batseba e o profeta Natã, sabendo disso, foram notificar a Davi, porque tudo isso fez em oculto em relação ao rei Davi. Então o rei Davi, ele decidiu oficializar o reinado de Salomão. Ele pediu para Natã levá-lo trazer o conhecimento do povo que ele seria o novo rei, para ungir publicamente Salomão. E ali Davi confirmou o que o profeta Natã fez e confirmou Salomão como o próximo rei. E aí o que aconteceu? Joabe, Abiatar e o Adonias morreram de medo, né?
porque eles tentaram um golpe de Estado, eles tentaram fazer Adonias ser o próximo rei, e temeram pela vida, que Salomão, ao virar rei, pudesse vir a matá-los. E Adonias ali pediu misericórdia, foi concedida misericórdia para Salomão, só que Adonias, ali ele decidiu perdoar Adonias. Então esse foi o resumo do capítulo 1. Depois no 2, nós vamos ter as últimas instruções do rei Davi ao rei Salomão. Então Davi, antes de passar o bastão para Salomão, ele pediu algumas coisas para Salomão, que Salomão pudesse fazer justiças que Davi não pôde por juramentos. E dentre essas justiças, Davi pediu para... Vou ler aqui para vocês, para a gente acompanhar. Então vamos para o capítulo 2. Eu vou pegar a partir do versículo 5 aqui, para você... Então, a princípio, Davi pede para Salomão ser fiel ao Senhor, como ele o foi toda a vida. Então, Davi cometeu alguns pecados graves, mas um pecado que Davi nunca cometeu foi a idolatria. Embora Davi tenha adulterado e até mesmo matado Urias indiretamente com a espada dos Moabitas, Davi, ele nunca cometeu o pecado da idolatria. Ele nunca teve um outro Deus diante da tua face que não fosse o Senhor. Ele pediu para Salomão ter essa mesma fidelidade, para que ele achasse a mesma graça que Davi achou diante do Senhor. E depois, Davi pediu para Salomão fazer umas justiças extras que Davi não pôde fazer quando estava em posse do reino. Então aqui no versículo 5 do capítulo 2, Davi diz assim para Salomão: você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez, e o que fez com os dois comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amassá, filho de Jeter. Ele os matou derramando sangue em tempos de paz, e agiu como se estivesse em guerra. Então aqui, o pecado de Joabe, né? Ele matou dois comandantes do reino, ele matou Abner, que era comandante, né, do filho de Saul, matou ele enganosamente, já tinha falado disso quinta passada. E ele matou também o Amassá, que seria o próximo comandante, por medo de Amassá ser o comandante no lugar dele, para não perder o poder, para não deixar de ser comandante, ele matou o seu rival. Matou aquele que iria substituí-lo como comandante. Então aqui Joabe praticou dois crimes por medo de lhe usurparem o seu posto. Então ele não queria abrir a mão da glória de ser um comandante, que é um perigo que nós todos corremos. Às vezes nós ficamos vaidosos ou presunçosos acerca de algum status social que poderíamos atingir, e às vezes para a manutenção desse status nós poderíamos vir a cometer atrocidades como a que Joabe cometeu. Não na mesma semelhança, às vezes, de matar alguém, mas de fazer mal, por medo de perder determinado posto ou determinado status. Depois, Davi pediu para Salomão também ser generoso com Barzilai, que era um homem que Davi tomou como justo, queria que Salomão fosse generoso com ele, mas que Davi também fizesse justiça com Simei. Simei foi aquele homem que quando Davi estava se escondendo, eu acho que se escondendo de Saul ou de Absalão, Simei o amaldiçoou diversas vezes no meio do caminho. E Davi tinha jurado para Simei que ele não o mataria, que ele iria poupar a sua vida, porque naquela vez ele tinha sido bem sucedido, Israel estava em alegria, ele não achou justo matar um homem com Israel todo em alegria. Então ele poupou Simei e jurou que não iria matá-lo. Mas agora Salomão não estava debaixo desse juramento, então Salomão poderia fazer justiça ao homem que amaldiçoou o ungido do Senhor, que no caso era o rei Davi. Então ele pediu para ele fazer justiça contra Simei e contra Joabe, né? E aí, irmãos, nós vamos ver que no capítulo 2, do 25 ao 46, Salomão vai obedecer Davi nesses pedidos, né? Inclusive, Salomão vai ir além, né? Porque nós vamos ver aqui que no finalzinho do capítulo 2, o irmão dele, o Adonias,
ele vai pedir para Salomão, não diretamente, ele pediu através de Batseba, né, que Salomão pudesse conceder a mulher que dormia, que estava esquentando o corpo de Davi, me fugiu o nome dela agora, mas ele queria tomá-la como mulher. Aquela mulher que esquentou o corpo do rei Davi na sua velhice, né? Me fugiu o nome dela agora. Abissai, o nome dela? Vamos ver aqui rapidinho. Abissag. Então ele queria a mão de Abissag, né? Só que como ele tinha medo de falar diretamente para Salomão, ele usou Batseba de mediadora. Mas mesmo quando Batseba foi pedir para Salomão, Salomão se encheu de ira e de indignação, né? Porque ele queria acabar se casando com uma mulher que acabou virando concubina do seu pai Davi. Então ele achou errado Adonias querer se deitar com uma mulher que já foi do seu pai. E ainda por cima, não ter a coragem de lhe pedir diretamente, mas usar a sua mãe como mediadora. Então ali ele jurou que ele mataria Adonias, e realmente ele o matou. Ele pediu para o seu comandante o matar, para o Benaia. E depois Salomão começou a obedecer Davi em todos os seus juízos, né? Então ele pediu para Benaia também matar Joabe, conforme o pedido de Davi, e também para matar a Simei. Mas antes de matar a Simei, Salomão tentou poupá-la em partes. Ele falou para Simei ficar numa terra ali e não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Mas teve uma ocasião que Simei acabou saindo da sua geografia para ir atrás de um escravo. E Salomão tomou conhecimento, e como Simei desobedeceu a sua ordem, Salomão também pediu para Benaia matar Simei também. Então aqui, embora no cenário catastrófico, onde Salomão pediu para matar 2 homens, de certa forma, eles estavam sendo obedientes ao seu pai Davi. Tudo que Davi tinha lhe pedido, Salomão lhe foi obediente, porque até aquele momento ele não estava sendo idólatra, ele estava servindo somente o Senhor, e tudo que Davi pediu ao seu filho, Salomão cumpriu. Então ali ele honrou o seu pai em todos os seus pedidos. E ali vemos também a primeira vez onde Davi pôde cumprir bem o seu papel de pai, né? Então antes do rei Davi morrer, ele procurou pegar Salomão e o instruir, e o orientar, diferente do que ele fez com Absalão e com o filho anterior. Então essa passagem basicamente foi isso, a obediência de Salomão às instruções de Davi. E depois no capítulo 3, do 9 ao 15, vem essa parte linda, onde o Senhor aparece a Salomão e pede para ele pedir alguma coisa que o Senhor iria lhe conceder. E ali Salomão ele não estava interessado em bens materiais, ele não estava interessado em poder, em glória. A preocupação de Salomão era que o Senhor lhe desse sabedoria, não para ele se envaidecer com a sua própria sabedoria, mas sabedoria e discernimento para conduzir bem o povo do Senhor. Então olha só que petição maravilhosa que Salomão fez ao Senhor. E isso subiu ao Senhor de modo muito agradável, pelo que o Senhor concedeu a ele não só sabedoria, mas deu a maior das sabedorias que o ser humano pôde conceder. Salomão foi o homem mais inteligente que já pisou no planeta e também o mais próspero. O Senhor decidiu acrescentar também uma prosperidade sem igual a Salomão, porque ele quis agradar ao Senhor, pedindo sabedoria para cuidar do povo do Senhor, e em nenhum momento pensou em si próprio. Então aqui foi uma passagem muito importante, onde também nos remete a nós pedirmos dons que edifiquem a obra do Senhor, que edifiquem ao povo do Senhor, os que já foram chamados, os que serão chamados, e não dons para nos edificarmos, nos destacarmos, nos glorificarmos e sermos admirados pelos outros por conta desses dons. Depois, nós vamos já para o capítulo 9, depois vai ter esse ato do finalzinho do capítulo 3, até chegar no 9, vai ser aquele ato onde Salomão está pegando os recursos para poder construir o templo do Senhor. Por isso que já deu esse salto do 3 para o 9. E agora no 9, no 1 Reis capítulo 9,
Nós vamos ler aqui, ó. Vou fazer um resumo também, porque é grande. Então aqui, quando Salomão conclui o templo, ele faz uma oração ao Senhor. Que o Senhor pudesse, toda vez que o povo de Israel fosse orar, então Salomão profetizou que o povo de Israel seria rebelde, que iria desobedecer ao Senhor. Mas Salomão pediu para o Senhor que, mesmo na desobediência, quando o povo se arrependesse e fosse naquele templo e clamasse ao Senhor e pedisse o socorro do Senhor, que o Senhor escutasse e viesse a livrar o seu povo. E o Senhor escutou essa oração de Salomão. E o Senhor prometeu que mesmo que o povo pecasse e se rebelasse, mas quando o povo viesse e clamasse no templo, o Senhor de alguma forma responderia e tentaria sempre conservar um remanescente no povo de Israel. Então o Senhor escutou essa oração e decidiu confirmá-la perante Salomão. Então o capítulo 9 basicamente foi isso. Só que ele propôs essa aliança com Salomão, né? Foi uma aliança condicional. Que se eles procurassem ter o Senhor como único Deus, procurassem obedecer os seus estatutos, o Senhor iria perseverar nessa aliança. Mas do contrário, o Senhor iria romper essa aliança. Depois, nós vamos para o capítulo 11. Do versículo 1 ao 8, aqui, essa passagem eu vou ler com vocês, que é onde Salomão se desvia pela primeira vez. Então diz assim, 1 Reis, capítulo 11, vamos a partir do 1 aqui, ó. Diz assim, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Então, Salomão ele já tinha uma mulher oficial que era filha do faraó, mas ele amou muitas mulheres. Ó. Então, eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulher dentre essas nações, porque elas o farão desviar-se para seguir os seus deuses. Então, o Senhor já tinha feito um mandamento sobre isso lá com Josué. O Senhor tinha ordenado lá sobre o ministério de Josué: quando vocês entrarem, relacione-se só com o seu próprio povo. Não peguem as mulheres estrangeiras, porque elas vão fazer vocês quererem adorar outros deuses. Então, isso já era um mandamento do Senhor há pelo menos 500 anos antes de Salomão. Isso já tinha sido colocado como estatuto pelo Senhor. E Salomão, em sua infinita sabedoria dada pelo Senhor, é que ele foi negligente. E acabou rasgando o livro de Provérbios, que nem eu sempre falo, né? Ele acabou sendo imprudente e negligente, dando ocasião ao inimigo ao desobedecer ao Senhor e casar com essas mulheres. Porque diz aqui, na sequência do capítulo 2 ainda, o seguinte: no entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Versículo 3. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Então Salomão, ele tinha basicamente 1000 mulheres para desfrutar. Então, num período se ele fosse dormir com uma em cada noite, Salomão demoraria mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio, um pouquinho mais, para se deitar com todas as suas mulheres. Então, mulher não faltava para ele. Ainda assim, mesmo com essa infinidade de mulheres, você percebe a insaciabilidade do homem, né? Aquela frase que eu falei para vocês na semana passada, né? Sobre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então você quer muito uma coisa, quando você a tem, você já a despreza. Como aconteceu com o filho de Davi também, em relação à sua irmã, quando ele a possuiu e depois a rejeitou. Então você vê que Salomão teve 1000 mulheres, e nunca esteve satisfeito com nenhuma delas. Só que essas mulheres lhe serviram por laço, né? Porque vai falar aqui no versículo 4, ó, à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus,
como for o coração de seu pai Davi, porque Davi nunca foi um idólatra, né? Aí, Salomão, no 5, ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas, que era aquele que pedia para queimar as pessoas no fogo, né? Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar, ó. Então ele não só servia esses deuses, mas fez até altares de adoração. Ó. Um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres, estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, né? A primeira quando ele lhe conferiu sabedoria, e a segunda quando ele respondeu a oração de Salomão no templo, né? Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir os outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. E aí veio a sentença de Salomão no 11 aqui, ó. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, olha só o amor do Senhor e fidelidade por Davi, ó. Por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho, que seria Roboão, que veremos mais à frente. Mas não tirarei dele o reino inteiro, eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então vocês veem, depois de tudo, depois de ter a maior sabedoria da humanidade, a maior prosperidade da humanidade, e o Senhor lhe aparecer 2 vezes, isso ainda foi insuficiente para manter a fidelidade de Salomão em relação ao Senhor, e por desejo carnal, por concupiscência pelas suas mulheres, ele foi induzido a se desviar, a adorar outros deuses, inclusive a levantar altares para que outros adorassem. Então não só ele adorou, mas estava ajudando o povo a se prostituir e a também apostatar do Senhor Deus. Só que o Senhor amava tanto a Davi e amou tanto a fidelidade de Davi, que embora fosse o homem que pecou no censo, pecou no adultério e no homicídio de Urias, ainda assim, este mesmo Davi nunca teve um outro Deus senão o Senhor. Então, em relação ao Senhor, ele sempre foi fiel. E aqui nós vemos que por amor a Davi, ele não deixou esse mal cair nos dias de Salomão, mas cairia nos dias de Roboão, filho de Salomão. Então olha só como o homem da categoria, do nível de Salomão, estava sujeito a cair, quanto mais nós que não temos 10% da sabedoria que Salomão teve. Mas nós temos acesso ao livro de Provérbios que ele escreveu e de Eclesiastes, e podemos tomar lições importantes para nos mantermos a milhas de distância do pecado. Depois, nós vamos aqui ainda no capítulo 11, no 33 ao 38 acontece uma coisa interessante aqui, ó. Vou dar uma lida rapidinho. Então, ainda no capítulo 11, vamos para o versículo 33 em diante. Diz assim, ó. Cadê o 33? Aqui. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram os meus decretos e as minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Por que eu pontuei esse versículo, irmãos? Porque aqui nós vemos que o Senhor, ele não toma um pecado no seu geral. Então aqui nós vemos que o Senhor, ele não só acusou Salomão dos seus pecados, mas agora ele estava falando dos pecados do povo. Assim como eu tinha falado, Salomão levantou altares, e o povo também se prostituiu a Astarote, a Camus e a Moloque. Só que o Senhor, ao invés de apontar a idolatria, que foi o único pecado praticado aqui, o Senhor pontuou as entidades às quais eles estavam se prostituindo. Deixando claro que o Senhor, ele vê um pecado em particular. Ele toma nota, não da classe do pecado que é a idolatria, mas mesmo que o pecado seja só idolatria,
o Senhor se feriu quando se prostituíram a Astarote, se feriu mais quando se prostituíram a Camus, e se feriu mais e se machucou mais quando eles se prostituíram a Moloque, mostrando que o Senhor, ele se entristece com pecados particulares e não com apenas uma classe de pecados. E aqui, depois nós vamos para o capítulo 12. O capítulo 12 requer uma contextualização rápida aqui. Então, o que aconteceu? Salomão passou o reino para Roboão, e ali Roboão foi traído pelo seu servo, conforme a palavra do Senhor, e o reino de Israel foi dividido, aonde ficaram 10 tribos no reino norte, e apenas 2 tribos no reino sul. Embora o livro de 1 Reis não mencione, mas a tribo de Benjamim, ela estava bem reduzida por conta daquele episódio de Juízes, né? Onde eles fizeram aquela maldade com a mulher do sacerdote, de estuprá-la, né? E ali, naquela ocasião, a tribo de Benjamim quase foi extinta, mas o Senhor teve misericórdia e manteve alguns remanescentes da tribo de Benjamim, e a tribo de Benjamim passou a residir junto com a tribo de Judá, fazer parte da tribo de Judá, foi enxertada na tribo de Judá. Então o Reino Sul ficou conhecido como Judá, e a tribo do norte como Israel, e a capital de Judá era Jerusalém, e a capital do Reino Norte era Samaria. E Jeroboão, ele foi o primeiro rei desse Reino Norte, recém-constituído. Só que Jeroboão, o Senhor tinha feito uma aliança com Jeroboão. Deixa eu ver aqui se foi o versículo 28. Se nós lermos aqui no versículo 28, deixa eu ver se é o 28. Antes do 28, o Senhor tinha feito uma aliança com Jeroboão. Então o Senhor tirou Jeroboão do nada, ele não tinha nenhum sangue nobre, não tinha nenhuma virtude pela qual o Senhor o levantou. Ainda assim o Senhor fez ele rei de Israel, e o Senhor falou que se ele fosse fiel como Davi, o Senhor confirmaria o reino dele como ele confirmou o de Davi. Mas olha o que Jeroboão fez aqui no versículo 28 do capítulo 12. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro, Jeroboão, né, é esse rei, e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha só, mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Então, observe como Jeroboão rapidamente se desviou, né, da aliança do Senhor, e cometeu um pecado gravíssimo de idolatria, tamanho ponto que ele edificou um bezerro, a semelhança do que aconteceu lá no deserto, do bezerro de ouro, e atribuiu a esses 2 bezerros, que eles foram os responsáveis por tirar o povo de Israel do Egito e os conduzirem à terra de Canaã, e não o Senhor Deus de Israel. Olha só a maldade de Jeroboão, né? E ali, claro que o Senhor não ia deixar isso impune, o Senhor levantou um profeta chamado Josias, né? E foi dar a sentença de Jeroboão. E a sentença de Jeroboão era que os seus descendentes todos seriam mortos, seja na cidade, seja no campo. Os descendentes deles não seriam enterrados, né? Não teriam o privilégio de serem enterrados, salvo apenas um descendente que achou graça diante do Senhor, e esse seria enterrado. Só que o Senhor não teria mais nenhum rei que iria suceder Jeroboão no trono. O Senhor iria extirpar a linhagem de Jeroboão diante da terra. Então o capítulo 13 basicamente foi isso. E aí no 14 está explícito de modo mais claro a sentença. Então vamos ver aqui o 14,
do 7 ao 16, aonde o Senhor vai dar a sentença a Jeroboão desses pecados gravíssimos que ele cometeu. Diz assim, então, 1 Reis, capítulo 14, vamos ler do 7 ao 16. Diz assim: vá dizer a Jeroboão que é isto que o Senhor, o Deus de Israel, diz. Então aqui o Senhor vem com aquela pedagogia, com aquela metodologia de sempre, né? Ó, tirei-o dentre o povo e o tornei líder sobre Israel, o meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a você. Mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para si outros deuses ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Agora vem a sentença. Por isso, trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja escravo ou livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. Então essa é a sentença gravíssima de Jeroboão. Mas olha só como o Senhor sabe fazer misericórdia a quem merece, ó. Quanto a você, tá falando para a esposa de Jeroboão, né, que foi buscar o sacerdote para saber se o filho que estava doente viveria. Quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá, então o filho de Jeroboão. Todo Israel chorará por ele e o sepultará. Olha só o Senhor agora fazendo misericórdia a esse menino que irá morrer, ó. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. Então aqui tem uma lição importante. O Senhor, ele consegue enxergar o futuro, ele consegue ter uma presciência de homens que serão bons e de homens que serão maus. E esse menino, embora tivesse sido morto, tivesse morrido da sua enfermidade, o Senhor o poupou espiritualmente, e ao fazer isso estava permitindo que esse filho fosse sepultado. Então o Senhor, embora esse menino tenha sido morto, o Senhor o salvou, o remiu para a eternidade. Porque ele, vendo no futuro, em sua presciência, achou bondade nesse menino e não achou justo ele receber a sentença que os outros filhos de Jeroboão receberiam, os outros descendentes. Então esse menino foi poupado pela misericórdia e presciência do Senhor. Depois nós vamos ler mais para frente o versículo 22 e 23, aonde Judá estava fazendo companhia a Israel como idólatras também, ó. Diz assim no 22, Judá, ainda do capítulo 14, fez o que o Senhor reprovava, pelos pecados que cometeram, eles despertaram a sua ira zelosa mais do que os seus antepassados o tinham feito. Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas e postes sagrados sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Então nós vemos aqui, na semelhança do povo de Israel, que se prostituía com os bezerros, o povo de Judá também estava se prostituindo com seus próprios deuses no reino sul, levando o Senhor à ira também. Isso estava sobre o reinado de Roboão, o filho imediato de Salomão. Depois, nós vamos agora no capítulo 15, versículo 13, aonde Abias vai ser o próximo rei de Judá, né? Então, Roboão, ele foi classificado como um rei mau, porque ele induziu o povo de Judá a se prostituir e a praticar idolatria. E depois, Abias, né, se tornou o próximo rei de Judá. E aí está falando aqui, no versículo 3, ó, que ele cometeu todos os pecados que seu pai tinha cometido, ou seja, Roboão. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, seu Deus, quanto for o coração de Davi, seu predecessor.
No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Então o Senhor, embora Abias fosse um rei mau, o Senhor, por amor a Davi, decidiu não extirpar os descendentes de Abias, mas decidiu continuar a linhagem, não por amor a Abias ou misericórdia por Abias, mas a Davi lá atrás, pela fidelidade de Davi. Então vocês vão ver o amor de Deus por Davi, o Senhor vai ter paciência com Judá, muito mais do que Israel, por amor a Davi. E aí, nós vamos agora aqui já no capítulo... no capítulo 15 ainda, nós vamos ver finalmente um rei bom aparecer. Ó. Então no capítulo 15, do 11 ao 14, finalmente vai aparecer um rei bom. E esse rei foi o rei Asa, né? Então diz aqui que Asa fez o que o Senhor aprovava, tal como Davi, seu predecessor. Expulsou do país os prostitutos cultuais e se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito, Abias, né, no caso. Chegou até a depor a sua avó Maacá da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Então Asa era um homem tão justo que ele não poupou seus próprios parentes, que era aquilo que o Senhor Jesus dizia no Novo Testamento, né? Quem amar mais pai e mãe do que a mim não é digno de mim. E aqui Asa estava provando que ele amava mais o Senhor que a sua própria avó, que era, inclusive, rainha. Asa, ele amou o Senhor a tal ponto de destituir a sua avó do posto de rainha, por ela ter praticado a abominação da idolatria. Então você vê que Asa, ele foi um rei muito bom, só não foi tão bom quanto Davi, porque ele ainda preservava certos altares, ele não destruiu totalmente os altares, né? Mas finalmente apareceu um rei bom, né? Depois de Davi, embora Salomão não tenha sido um rei mau toda a vida, ele tenha sido um rei bom na primeira parte da vida, e eu creio, aqui diz eu e não o Senhor, que Salomão tenha se arrependido no fim da vida, porque eu acredito que Provérbios ele tem escrito no começo da sua vida, e acredito que Eclesiastes ele escreveu no fim, depois de toda a sua riqueza, depois de todas as suas mulheres. Eu acredito que ele tenha escrito Eclesiastes e tenha se arrependido. Mas isso é uma impressão minha, não está documentado na Bíblia. E então temos aqui o testemunho de que Asa foi um bom rei. E depois nós vamos aqui para o versículo 25 e 26, aonde nós vamos ver um rei mau aparecendo em Israel. Ó. Então, está escrito assim, no versículo 26, Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no segundo ano do reinado de Asa. E olha só como é que foi Nadab. E reinou 2 anos sobre Israel, e fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos do seu pai, ou seja, de Jeroboão, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. E aí, esse Nadab, ele vai ser traído por Baassá, que vai sucedê-lo, né, como próximo rei de Israel. Então Nadab, até então, era filho de Jeroboão, estava seguindo a linhagem. Só que depois, como ele vai ser deposto por Baassá, que não é da linhagem, era servo, né, de Nadab, ali a casa de Jeroboão vai ser destruída e essa linhagem vai ser extirpada. E aí, no capítulo 27, no versículo 30, nós vamos ver que isso foi instrumento do Senhor. Ó. Então aqui, deixa eu ver se é o 16. Então, ainda no capítulo 15, ainda no 15, vamos ler o versículo 30 aqui, ó. Então, isso aconteceu, né? A deposição de Nadab como rei aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido, que havia feito Israel cometer, e porque ele tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. Então está falando que Baassá matou Nadab para cumprir aquela profecia que o Senhor lançou contra Jeroboão, né? E aí, vemos aqui no versículo 34, ainda do capítulo 15, que Baassá também foi um rei mau, ó.
diz assim: fez o que o Senhor reprovava, então Baasá, andando nos caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado a Israel a cometer. Então, por ora, Israel teve 3 reis, todos eles perversos, né? E Judá teve só Roboão e Abias como perverso, e o terceiro rei, que foi Asa, já foi um rei justo, né? Depois, nós vamos ter aqui o capítulo 16, no versículo 2 e 3. Eu não vou ler, porque basicamente o Senhor deu a mesma punição que ele deu para Jeroboão a Baasá. O Senhor prometeu que todos os descendentes de Baasá seriam mortos, então ele não teria mais dinastia como rei de Israel, o Senhor colocaria um outro rei, né? Então aqui a gente pode pular essa parte, porque é basicamente uma repetição. E aí nós vamos ver que esse próximo rei vai ser Zinri. E esse Zinri vai ser aquele instrumento de juízo do Senhor contra Baasá agora, né? O Senhor fez Zinri trair Baasá, eliminar, né, a linhagem de Baasá, e Zinri seria esse próprio rei, esse próximo rei. Depois Zinri seria deposto por Onri, né? Porque também Zinri era mau. E Onri também, mais uma vez, vai ser mau, né? Então você vê que Israel só teve rei mau. Até que vai aparecer um rei famoso, onde a grande maioria de nós conhecemos, que é Acabe, né? E aí Acabe, nós vamos ler aqui, ó. Nós vamos ler agora aqui o capítulo 16. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 30. Então, 1 Reis 16, vamos ler aqui o versículo 30. Então, Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprovava, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, ou seja, então Acabe igualou os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Então, ó, você vê que Acabe, ele superou o pecado de Jeroboão, só que ele ainda fez pior, ele casou com uma estrangeira que o Senhor tinha proibido, e uma estrangeira ainda que era filha de um rei, do rei dos Sidônios, que era Jezabel, né? Filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Olha só, no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal, fez um poste sagrado, ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Então até então Acabe era o pior rei de todos, né? E aí, finalmente apareceu um dos principais profetas da história. Eu acredito que tenha sido o principal profeta em termos de citação, em termos de relevância histórica, que foi o profeta Elias, né? E aqui, no capítulo 17, nós vamos ver Elias lançando os pecados de Acabe na sua face, né? E ali, quando Elias profetizou o mal contra Acabe, Elias também profetizou um certo tempo de seca, de ausência de chuva. O Senhor fecharia os céus e ficaria um tempo sem chover. E durante esse tempo veio uma grande fome, né, na terra de Israel, na terra de Judá, na terra de Israel como um todo. E naquele tempo o Senhor sustentava Elias mediante corvos, né? Corvos vinham alimentar Elias e ele bebia água de um ribeiro, de um pequeno rio, né? Até que finalmente o rio veio a se secar por conta da seca, da ausência de chuva. Então o Senhor fez, ironicamente, Elias buscar socorro, não na terra de Israel, mas ele pediu para Elias ir para a terra de Sidom, onde ele seria sustentado por uma viúva. Olha só as ironias do Senhor, né? Porque Jesus Cristo, no seu tempo de encarnação, quando ele veio a falar mal do seu povo, do povo de Israel, ele veio mencionar que o Senhor, na época de seca,
o Senhor ele não foi pedir para Elias tomar socorro ao seu próprio povo, mas fez ele tomar socorro ao estrangeiro. Então o Senhor Jesus estava apontando que o Senhor Deus de Israel, nos tempos passados, ele já buscava fazer misericórdia aos gentios. E ali foi um absurdo. Imagina Elias, né? Mesmo sendo profeta do Senhor, o Senhor pediu para Elias tomar sustento de um estrangeiro a princípio, e não de um estrangeiro qualquer, mas de uma viúva. E a viúva, ela traz aquela ideia de uma pessoa desamparada, né? Que perdeu o seu marido, que era a grande fonte de renda da casa. Então a viúva, ele era uma viúva ainda que tinha um filho, não era uma viúva que não tinha filhos. Então, ela já estava desamparada, essa viúva de Sarepta, né, da cidade de Sarepta, em Sidom. Ela já tinha um desamparo do seu marido e ainda passava necessidade de ter um filho. Ironicamente, o Senhor Deus pediu para Elias ser sustentado por ela, olha só. E ele chegou naquela terra e falou para a viúva lhe dar o que lhe restava de mantimento. E a viúva só tinha um punhado ali de alimento, que era... A viúva até tinha dito para Elias, né? Eu vou comer desse punhado, eu e meu filho, e depois nós vamos morrer, né? Depois não vai ter mais nada. Então nós vamos esperar a morte vir nos abraçar. E Elias pediu para aquela mulher, em vez de comer aquela porção com o seu próprio filho, pediu para ela dar aquela porção para ele. Olha só, o quanto que aquela mulher foi provada em fé. Porque Elias falou que se ela confiasse, o Senhor iria fazer transbordar a medida dela e ela seria sustentada pelo Senhor. E ela acreditou, e ali o Senhor multiplicou aquela porção e sustentou Elias, sustentou aquela mãe, sustentou aquele filho durante toda a estadia de Elias. E depois o Senhor veio a provar a fé daquela mulher mais uma vez, aonde o filho veio a morrer. Ela veio a falar para Elias, a praguejar contra o Senhor a Elias, e não dá para julgar aquela mulher, né? Pois ela perdeu o seu filho. E ali Elias intercedeu ao Senhor. E o Senhor teve misericórdia. E através ali de Elias o Senhor veio ressuscitar aquele menino. Aquele menino pôde vir a ter vida. Aquela mulher deu glória ao Deus de Israel, reconhecendo ele como o único Deus. Então ali vemos uma das primeiras vezes na história onde um gentil glorificou o Senhor como seu Deus. E o Senhor Jesus enfatizou essa história no seu tempo de encarnação. Então, basicamente, no capítulo 17 foi isso. Aí no 18 acontece o seguinte. A seca já está extrema. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho para fazer um resumo rápido aqui. Teve uma fome extrema. Acabe pediu para o seu servo Obadias procurar alimento mais perto ali de onde estava o ribeiro, para ver se tinha alguma erva para os animais, porque os animais já estavam começando a morrer, né? E ali Obadias viu Elias. E Elias pediu para que Obadias trouxesse Acabe. E Obadias, ele era um homem muito justo, muito reto, porque Jezabel estava matando os profetas do Senhor. E Obadias estava escondendo esses profetas, estava alimentando eles em segredo, para que Jezabel não pudesse matar todos os profetas do Senhor. E ali Obadias ficou com medo, porque como Elias ele era tomado pelo Espírito do Senhor e era levado para todo lado, Obadias ficou com medo que ele fosse buscar Acabe e voltasse, e Elias não estivesse lá. Mas Elias jurou pelo Senhor que iria esperar. E ali Obadias trouxe, porque como Elias tinha jurado pelo Senhor, Obadias creu que pelo Senhor Elias não mentiria, e ele trouxe Acabe. E ali Elias, ele mais uma vez profetizou contra Acabe e fez um desafio ali aos profetas de Baal, né? Aonde a Dessa hoje até mandou um vídeo, né? Um vídeo engraçado, né? Do rapaz se passando por Elias e para os outros rapazes se passando pelos profetas de Baal. Um vídeo bem engraçado mesmo, onde ilustra bem esse momento, né, onde Elias representava o Deus de Israel e os profetas de Baal representando a Baal,
E ali Elias lançou um desafio, né? E o desafio era o seguinte: ambos iriam levantar altares pelos seus deuses, né? E o Deus que atendesse a oferta queimada ali naquele altar seria o Deus verdadeiro, né? E ali os profetas de Baal começaram a invocar o seu Deus e gritavam e murmuravam e cortavam a pele e faziam de tudo para chamarem a atenção, né, do seu Deus. E ali nada deles aparecerem. E ali Elias começou a escarnecer de Baal, né? Falando, será que Baal está ocupado? Será que Baal está dormindo? Será que Baal está planejando viajar para não escutar a vocês? Então ali Elias escarneceu. E depois deles percebendo que Baal não iria aparecer, foi a vez de Elias invocar ao Senhor. Só que Elias, para humilhar Baal por completo, não satisfeito só de invocar o Senhor, Elias pediu para que nesse altar que ele edificasse, encharcasse de água, não só com um balde, mas com 3 porções de água, encharcando aquele altar. E o fogo do Senhor desceu do céu quando Elias invocou o Senhor, e o fogo do Senhor consumiu o holocausto por completo, e o altar por completo, e a própria água por completo. O Senhor mostrando que o Senhor era o único Deus verdadeiro, e que Baal era um Deus inventado por coração humano. E aí depois disso, os profetas de Baal foram mortos naquela ocasião, e depois Jezabel prometeu que mataria Elias. E ali, irmão, nós vemos uma parte que o apóstolo sempre prega na igreja, essa dualidade que aconteceu em Elias, né? Porque um homem com uma ousadia de profetizar contra um rei, de poder ser o único profeta contra todos os profetas, né? De ter a ousadia de matar todos esses profetas à mão, esse mesmo profeta, quando Jezabel queria sua própria vida, teve medo. Então, para você ver que o homem com a intrepidez e coragem de Elias teve medo. Assim como João Batista no futuro, que iria vestir esse arquétipo de Elias, teve medo também. Em algum momento ele perguntou a Jesus se ele era mesmo o Messias que havia de vir. Mesmo João Batista tendo a visão de que ele era o Cordeiro de Deus. Então, para você ver que mesmo um homem como estes, tanto Elias quanto João Batista, poderiam vir em algum momento a fraquejar na fé. E ali então ali Elias fugiu, né, da presença de Jezabel e de Acabe, e o Senhor apareceu para ele no Monte Horebe, né? Muito parecido com o modo como o Senhor apareceu a Moisés, né? O Senhor acontecendo algumas catástrofes naturais, depois o Senhor aparecendo com suavidade. E ali o Senhor confortou Elias e pediu para Elias fazer alguns afazeres antes de encerrar o seu ministério, que era edificar o rei da Síria, edificar um novo rei de Israel, que era Jeú, e depois levantar o seu sucessor, que seria Eliseu, né? Onde nós veremos em 2 Reis, que seria o próximo sucessor de Elias como profeta, sucedendo, né, o ofício profético de Elias. Deixa eu ver se... E aqui, para encerrar, para não estender muito, nós temos aqui o capítulo 22, onde nós temos uma profecia de Micaías contra Acabe, né? Então, você vê... Então aqui, o capítulo 22, vou explicar ali rapidamente para a gente encerrar. Nós vamos ter essa profecia de Micaías contra Acabe. Nós vamos ver um segundo rei bom aparecer, que era Josafá. E nós vamos ver a impiedade de Acasias, que seria o sucessor de Acabe. Então o que aconteceu aqui? Encerrando 1 Reis, Josafá e Acabe, então Acabe representando o reino norte de Israel, e Josafá representando o reino sul, o reino de Judá, eles fizeram uma aliança contra o rei da Síria. E ali eles estavam buscando a palavra do Senhor, através dos profetas, para saber se eles subiriam à guerra ou não.
Só que ali o Senhor tinha decidido mandar espíritos de engano pelos profetas ali, para que Acabe viesse a crer que ele deveria ir para essa guerra. Só que Micaías, que era um profeta legítimo, ele sempre profetizou contra Acabe, em semelhança de Elias, né? Elias também sempre profetizou contra Acabe, porque eles eram profetas legítimos, genuínos do Senhor. E Micaías profetizou que se Acabe fosse para a batalha, ele seria morto. Só que Acabe acreditou nos profetas que falaram que ele seria bem sucedido. Então existe uma profecia que pode ir de acordo com os seus desejos, de acordo com as suas vontades. É aquela profecia que te faz carinho, que está alinhada aos seus desejos. Existe o profeta que te confronta, o profeta que pega contra as suas vontades. Então isso vale para os dias de hoje. Então tomarmos muito cuidado com aquelas palavras do altar que só nos fazem carinho, que nos afagam, mas que não nos confrontam. Aí Acabe subiu para a batalha, mas subiu com um pouquinho de medo, né? Porque ele se disfarçou, né? Para não parecer que era rei, e colocou Josafá na fogueira. Ele queria que Josafá se passasse por ele, e se a profecia de Acabe ser morto na batalha se cumprisse, quem morresse fosse Josafá. Então Acabe, ele estava tentando tentar fazer a profecia do Senhor não se cumprir. Só que ironicamente, né? Claro que ironicamente, mas estava tudo debaixo do controle do Senhor. Uma pessoa atirou uma flecha aleatoriamente, e essa flecha acabou entrando numa brecha da armadura de Acabe. Então a armadura, ela protegia o corpo, mas tinha determinadas brechas nela, onde a carne estava exposta. E essa flecha veio fatalmente a ferir Acabe numa brecha da armadura. E Acabe veio morrer em detrimento dessa flecha, né? E ali mostrando que toda a profecia do Senhor vai se cumprir, você querendo de todo modo fazer com que ela não se cumpra, ela vai se cumprir. Porque em vez da flecha pegar a Josafá, que inclusive era um rei bom, era um rei justo, o segundo rei justo, né, depois de Davi, e de Salomão também, podemos considerar Salomão como meio rei justo, né? Mostrando que o reino de Judá conseguia de vez em quando produzir reis justos, ao invés de injustos. Então Acabe veio a morrer, e o seu filho Acasias veio a sucedê-lo, mas vamos ver também que Acasias veio a ser um rei mau. Então, 1 Reis termina falando que Acasias, né, aqui no finalzinho, falando aqui, ó, no versículo 51 do capítulo 22, Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei em Israel, né? E no 52 diz que ele fez o que o Senhor reprovava, pois andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar, continuou prestando culto a Baal e ao adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito. Então eu encerro aqui mostrando a dureza do coração, né? Tanto de Acabe quanto de Acasias, seu filho, né? Porque teve um momento que o Senhor profetizou contra Acabe, falando que a casa de Acabe seria destruída. E Acabe, em um determinado momento, ele se arrependeu e se humilhou ao Senhor, e o Senhor falou, porque Acabe se humilhou, isso não vai acontecer nos dias de Acabe, embora Acabe será morto ainda assim. E Acabe presenciou, né, aquele evento, né, de Senhor responder a Elias e de Baal não se manifestar aos profetas de Baal. Então Acabe testemunhou que o Senhor era o Deus verdadeiro, bem como Acasias deve ter testemunhado também, e ainda assim eles insistiam em servir um falso Deus, que eles viram que não respondiam, e se recusavam a servir o Deus verdadeiro, né? Mostrando aqui que o homem realmente está inclinado a tentar servir um Deus que possa corresponder às suas vontades, às suas paixões, aos seus desejos.
e não está disposto a se desfazer desses desejos para poder se sujeitar e a servir o único Deus bom e verdadeiro. E aqui eu encerro, irmãos, essa longa descrição de tudo que aconteceu. Vou dar um tempinho aqui rápido para dúvidas. Se não tiver aqui, eu vou encerrar com uma oração. Fique à vontade, irmãos. Oi? Por que isso tudo é muito confuso? Pra que esse monte de reis, meu pai do céu? Minha cabeça saiu fumaça essa semana. Não, é demais mesmo. Mas tá fazendo necessário fazer comentário, mas não tem como. não, é assustador mesmo, Vânia, porque é muito rei mesmo, né? Mas isso, vocês vão entender isso no final, né? Porque justamente a Bíblia quer nos mostrar a quantidade de reis, e principalmente de reis maus, para mostrar o quanto de compaixão e misericórdia o Senhor teve ao longo da história, entendeu? É para ilustrar justamente isso. O quanto que o Senhor teve de paciência para ele poder manter uma promessa que ele fez lá atrás a Davi. Então esse é o objetivo, mas dá um nó na cabeça sem dúvida. Então agora, irmãos, o que vai acontecer aqui? Em 2 Reis, eu acho que mais ou menos na metade, eu vou começar a introduzir os profetas menores, porque agora os profetas menores já vão começar a aparecer no reino desses reis que vão aparecer agora. Então, acho que quando eu chegar lá para 2 Reis, lá para 2 Reis 15, eu já vou começar a introduzir Oséias e vou começar a introduzir alguns dos profetas menores, para vocês começarem a entender o contexto no qual aqueles profetas estavam pregando naquela ocasião. Mas você tem mais alguma dúvida, Vânia? Ou só quis mostrar indignação mesmo com esses reis? Eu não mostrei indignação. Ah, tá bom. Mas o único que pagou em vida mais aí, sofreu mais, foi o Paulo mesmo, né? Porque mulher, né? É. Pois é. Foi bem por aí, Ari. Mais alguém, gente? Então, o que é lindo nisso tudo, Deus fundamenta com histórias, né? Com eventos históricos. Porque quando você pega as histórias das nações, você vai pegar Israel, tem uma linha do tempo. Isso. E as outras quase que não tem. E você colocou essa questão, e também é uma síntese de anos, né? De trocas de reis. Exato. Né? É uma síntese, né? E isso e a nobreza da Bíblia é que ela não maqueia a vulnerabilidade humana, né? É justamente como você colocou lá no final, você vai concluir que é a graça de Deus. Exato, né? exato. A salvação e o amor de Deus não está atrelados à dignidade humana, pelo contrário, né? Então isso vai mostrando a vulnerabilidade, né? Ou seja, até os heróis da fé, como Moisés, Elias, Davi, todos que eram pessoas notórias, a Bíblia não esconde as falhas e as vulnerabilidades deles. Né? Exato. Maravilha, apóstolo. Obrigado por completar essa ideia. Vamos encerrar aqui agora com uma oração. Pai maravilhoso, entramos em Tua presença em oração mais uma vez, Senhor, lhe agradecendo por mais essa quinta-feira, Senhor, de muitas reflexões, onde podemos ver, Senhor, nessa sucessão histórica, o quanto que o Senhor suportou com paciência, Senhor, e o quanto o Senhor escolhe ser fiel àqueles que não te rejeitam e àqueles que escolhem ter a Ti como único Deus, Senhor. Pois vemos que, a despeito das falhas de Davi, Senhor, da escolha dele de ter a Ti como único Deus e nunca ter praticado o pecado de idolatria, o quanto que o Senhor foi longânimo, misericordioso, e veremos ainda mais no livro de 2 Reis, no livro de Crônicas, no livro de Esdras e de Neemias, na sequência dos livros históricos, o quanto que o Senhor
conservou os remanescentes por amor ao teu servo Davi, para enfim completar a sua promessa no Messias, no qual nós já lemos no Novo Testamento, no qual se cumpre em Cristo Jesus, Senhor. Então te agradecemos por todas essas leituras, nos dê ainda mais perseverança nas demais leituras. Nós já estamos encerrando esse projeto logo, Senhor, com a tua graça, já estamos chegando no final, e que o Senhor nos dê cada vez mais empenho, dedicação e compreensão dos textos, e que todas as quintas-feiras, até o final desse projeto, estejamos aqui reunidos para honrarmos com o preenchimento dessa jornada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está encerrado, amados. Deus abençoe. Beijo, boa noite. Graça e paz.